Bom dia, gente. É um prazer estar aqui participando desse evento junto com vocês. Eu fui convidado para uma palestra nesse evento e o objetivo da palestra, eu me convidaram para falar sobre iridologia. Agora sim. Então, bom dia, gente. É um prazer estar aqui participando desse acho que está dando um delay aqui. Bom, gente, a internet, tempo. Então, mas de qualquer maneira, eu vou começar a trabalhar aqui, vou falar aqui com vocês da melhor forma possível. Então, como eu estava falando, eu fui convidado para falar sobre, nesse evento, sobre iridologia, mas falar sobre olho é um caminho vasto, é uma coisa muito vasta. Então, eu decidi fazer um trabalho voltado para que vocês possam trabalhar o seu dia a dia, onde você possa pegar essas informações e possam utilizar no seu dia a dia. Então, vou começar a passar alguns slides aqui. Então, começando a nossa palestra, a quinta jornada do oracular. Eu queria passar para vocês, vamos falar sobre uma coisa chamada tempo. Tá? Já que o evento é sobre tempo, então eu decidi começar a falar sobre tempo. Então, para que você possa compreender e entender melhor sua mente. Nós vamos falar aqui sobre a linha de tempo, a música Legião Urbana, Tempos Perdidos, a relação do tempo. Bom, gente, essa música, eu entrei com essa música para falar a respeito do tempo. Nosso tempo é muito importante. E se você não souber trabalhar com o seu tempo de uma forma organizada, você vai ter alguns problemas em sua vida. Então, meu nome é Túlio Fortuna, eu sou iridologista, também trabalho com biomagnetismo, terapias, hipnose, florais, RMA, reiki, acupuntura, fitoterapia. E tenho esse livro, desenvolvi um livro chamado Entenda-se, Entenda a Sua Vida. E esse livro, eu montei um treinamento através desse livro, e esse material um dos temas que eu coloco dentro desse treinamento é relacionado à linha de tempo. Então, o tema do evento, da palestra, né, o tema desse evento é futuro. Você já sabe o seu futuro? Né? Você já sabe o seu? Então, eu vim trazer para vocês um olhar diferente relacionado a tempo, para que você possa compreender e entender como é que funciona a relação da mente com o tempo, e que através disso você consiga compreender e entender melhor a sua mente. Porque se você conseguir compreender melhor a sua mente, se você entender como é que ela funciona, como é que ela trabalha, fica mais fácil
de você se relacionar com o mundo. É muito simples de você entender, compreender o que eu quero te falar. Por exemplo, você, quando compra um aparelho, tá? Ele vem com um manual de instrução. Se você pegar e ler esse manual de instrução, rapidamente você consegue interagir com esse aparelho. Se você não ler o manual de instrução, o que vai acontecer? Você vai pegar esse aparelho e vai começar a trabalhar com aquela tentativa e erro. Né? Eu vou fazer uma determinada coisa e ver se dá certo. E vou trabalhando de uma determinada maneira para ver se eu consigo ter todo o potencial desse aparelho. Então, o objetivo aqui é fazer com que você veja as coisas com um olhar diferente, veja o mundo de uma forma diferente. E nesse slide aí você pode ver uma íris. A íris é o espelho da alma, e aí está relacionado o tempo. Mas se vocês olharem e prestarem atenção, os números estão invertidos, e também o sentido da hora também está invertido. Por quê? Porque o meu objetivo aqui é fazer com que vocês mudem a sua crença, tá? Que trabalhe de uma forma onde a gente consiga mudar as suas crenças e perceber o mundo de uma forma diferente. Para quê? Para que você possa melhorar a sua forma de ser e a sua forma de agir. Então, o objetivo aqui desse evento aqui, do meu objetivo aqui, é te ajudar a alcançar e ver de uma forma totalmente diferente do padrão. Então, a gente vai trabalhar aqui agora de uma maneira bem diferente. Então, vamos lá. Tempo. O que vem a ser tempo? O que é tempo? Você pode me dizer? Você pode responder aí o que vem a ser tempo? Tá? A física descreve o tempo em uma fórmula matemática que é ΔT, que é igual a ΔS sobre VM, aonde ela coloca ΔT que está relacionada ao tempo. Tempo final menos o tempo inicial. ΔS está relacionado ao espaço. Espaço final menos o espaço inicial. E a velocidade média. Então, aí você tem a fórmula do tempo. Então, fisicamente falando, matematicamente falando, o tempo aí pode ser mensurado. O tempo aí pode ser trabalhado. Você pode fazer uma avaliação do tempo, tanto quantitativamente, né? Como de uma forma palpavelmente. Tá? Mas eu estou colocando aqui que a sociedade antroposófica, tá? O que vem a ser a sociedade antroposófica? Antroposofia vem do grego, que é conhecimento do ser humano. Então, eles têm como caracterizada, eles podem ser caracterizados como uma ciência, a sociedade pode ser caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pela ciência convencional, bem como a sua aplicação em praticamente todas as áreas da vida humana. Então, a sociedade antroposófica, né, utilizando o conhecimento, principalmente o embasamento científico, ela divide o tempo em quatro tipos de tempo. Então, o primeiro deles é esse aqui. Entendeu? Vocês estão vendo aqui um relógio, que é a área da parte cronológica. Tá? É o tempo cronológico. É o tempo do relógio. Então, o tempo cronológico ele é dividido em segundos, minutos, horas, dias, semana, mês, bimestre, trimestre, né? Anos e assim por diante. Você pode agrupar 10 anos, uma década, né? E por aí vai. Mas lembra, esse tempo não é real. Esse tempo é o tempo matemático, é o tempo que você utiliza de uma forma para que você possa ter controle sobre o tempo real. É um tempo inventado pelo ser humano para poder trabalhar com ele de uma maneira onde você possa estar mais presente e você possa estar mais em harmonia no sentido assim em relação às outras pessoas, tá? Então um exemplo disso é o ano bissexto, que a cada 4 anos nós temos que organizar o calendário
tá? Para poder se adaptar o tempo real ao tempo cronológico. Então, lembrando, o tempo cronológico é um tempo quantitativo e mensurável, ok? Então, a gente tem aqui um relógio que é do mercado. Eu gosto muito de trabalhar com esse relógio, porque esse relógio ele faz com que você saia um pouco do convencional, não é relógio convencional. Então, vocês estão vendo aí, olha só, o tempo de mercado. Então, esse aqui eu estou falando de mercado, mexem com o mercado, tá? São os traders. Então, você pode olhar esse relógio, ele tem 24 horas aí. Então, como é que funciona esse relógio? Como é que as pessoas que trabalham com o mercado utilizam o tempo? O tempo deles é um pouquinho diferente do nosso, eles vão usar da seguinte maneira. O mercado financeiro, tá? Principalmente Forex, ele abre no domingo às 22 horas. Então, o mercado começa às 22 horas, horário de Brasília, aqui o nosso horário, né, no domingo, e ele fecha às 18 horas no horário de Brasília, na sexta-feira. Então, de domingo até sexta-feira, o mercado está aberto. Então, os traders entram nesse mercado e vão trabalhar a qualquer hora no período de domingo a sexta-feira às 18 horas. Uma época que eu estava estudando o mercado, eu dormia 17 horas a semana, só para vocês terem uma ideia. Então, eu entrava no domingo, às 10 horas da noite, começava a seguir o mercado para poder fazer negociações, né? Comprar moeda ou vender moeda. Então, passava madrugadas acordada, dia inteiro acordado, para poder seguir o mercado e trabalhar da melhor maneira onde eu pudesse ter lucro dentro do mercado. Então, a forma de ver o tempo aí é completamente diferente do convencional. Então, é interessante você ter essa visão que o mercado, do tempo cronológico, as pessoas podem se adaptar ao tempo cronológico baseado nos seus interesses. Tá? Baseado nos seus interesses. Então vamos falar agora aqui do segundo tempo que o pessoal da Sociedade Antroposófica fala, que é o tempo vivo, ou ritmo. Tá? Esse tempo é um tempo qualitativo. Tá? É um tempo que ele visa a qualidade do ser humano. É um tempo que é enxergado como ritmo, ciclos, tá? Como o tempo da natureza ou o tempo vivo. Ritmo é sempre uma alternância regular, um pulsar vivo, um contrair, um expandir, um aumentar ou diminuir. Está sempre embebido em outros ritmos que influenciam e podem variar de acordo com o cosmos. Tá? O ciclo circadiano ou o relógio biológico, se nós vivenciássemos ele, nós seríamos muito mais saudáveis, pois nós respeitaríamos esse ciclo circadiano. Então, eu estou colocando aqui um slide aonde da medicina tradicional chinesa. Então, a relação dos órgãos com os ciclos, com o ritmo circadiano. Então, se você olhar aí, a partir de 11 horas da noite até 3 horas da manhã, você está trabalhando o meridiano da vesícula e do fígado. A partir das 3 horas da manhã até as 5 horas, pulmão. Das 5 às 7, o seu ritmo interno, o meridiano que está trabalhando é do intestino grosso. Das 7 às 9 horas, o estômago. Das 9 às 11, o baço pâncreas. Das 11 às 13 horas, o coração. Das 13 às 15, intestino delgado. Das 15 às 17 horas, a bexiga. Das 17 às 19 horas, os rins. Das 19 às 21 horas, o pericárdio. Das 21 até às 23 horas, o triplo aquecedor. Isso aí é o ciclo circadiano
aonde a energia flui dentro do seu organismo através do meridiano. Então, se a gente seguisse o ritmo circadiano, a nossa relação do nosso corpo com o meio seria muito mais integrativa. Esse aqui é um outro esquema, tá, do ciclo circadiano. Você está vendo aí alguns desenhos, tá? Então eu vou falar aqui, mostrando que a 0 hora, né, começa o ciclo aqui nesse relógio. Então, às 2 horas você está num sono profundo, às 4h30 a sua temperatura corporal ela vai estar um pouco mais baixa que o normal. De 6 a 6h45 você tem um começo do aumento da pressão sanguínea. Às 17 horas, das 7 horas, 7h30 mais ou menos, você tem a diminuição da melatonina. A partir das 8h30, os movimentos intestinais estão começando a se intensificar. Às 9 horas da manhã, você vai ter o maior índice de secreção de testosterona, tanto homem como mulheres. Às 10 horas, você vai ter a máxima, você vai estar numa tensão mais, em alerta maior. Às 2h30, às 14h30, você vai ter uma máxima de coordenação motora. A partir das 15h30, você vai ter uma velocidade de respostas maiores, tá? Nem mais ou menos às 16 horas, você vai ter a máxima da eficiência cardiovascular. Às 17 horas, você vai ter uma máxima de fortalecimento muscular. A partir das 18 horas, a máxima da pressão sanguínea. A partir das 19 horas, a máxima da temperatura corporal. Às 21 horas, começa a secreção da melatonina. Às 22h30, os movimentos de peristaltismo começam a parar dentro do seu organismo. Então, olha só que interessante esse relógio cósmico aqui. Na medicina tradicional chinesa, um distúrbio ou uma doença que aparece com frequência, na mesma hora pode indicar disfunção na energia do corpo, do órgão correspondente. E a gente sabe que, por exemplo, eu vou voltar aqui no slide anterior, olha só aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, a máxima do movimento cardíaco começa a partir, tá? O movimento de circulação máxima está a partir das 17 horas. O que a estatística mostra? Você tem um grande índice de pessoas tendo infarto a partir das 6 horas da manhã. Das 6 horas da manhã, mais ou menos, até as 8 horas. Por quê? Porque nesse horário, o corpo não está preparado para fazer atividade física intensiva. Então, o que acontece? As pessoas começam a fazer atividade física nesse horário e, ao começar a fazer atividade física nesse horário, como o corpo não está preparado para poder trabalhar, o que vai acontecer? Ele pode ter um problema e ter um ataque cardíaco. E nesse horário, a gente tem muitas pessoas que falecem em função disso, porque não é o horário adequado para que a pessoa faça atividade física. O ideal é a partir das 15 horas. A gente vê aqui no slide, aqui, ó, a partir das 15 horas. Esse é o horário ideal da pessoa fazer atividade física. Esse é o horário ideal para que a pessoa possa fazer realmente as suas atividades, principalmente a área esportiva, tá? Principalmente buscando a performance. Nesse horário aqui, das 6 até mais ou menos 8 horas, o ideal é, se você for fazer uma atividade, que seja moderada, bem leve. Por quê? Porque você está acordando o corpo. Mas outra coisa que a gente vê aqui também é o seguinte, é que mostra, olha só, às 10h30, o seu corpo começa a suprimir os movimentos de peristaltismo. Então, se às 10h30 o corpo começa a diminuir os movimentos de peristaltismo intestinal, o que o organismo, o que a gente deveria fazer? A gente deveria se alimentar no máximo até às 18 horas, e estourando às 19 horas da noite. Porque você entraria num equilíbrio, seu organismo faria a digestão, e você teria uma noite de sono mais tranquila. Mas o que acontece normalmente? A gente está numa atividade intensa e a gente vai dormir mais tarde
E ao dormir mais tarde, as pessoas começam a fazer uma refeição lá pelas 10 horas da noite, principalmente adolescentes, né? Então começa a comer aquele hot dog grandão, começa a comer aquele sanduíche enorme, aqueles big sanduíche, e é o momento onde o corpo está precisando descansar, está precisando relaxar, está precisando dormir. Ele vai precisar dormir. Então, nesse horário, se você come, né, o seu organismo não está preparado para fazer aquela digestão. Mas, como entrou o alimento, ele vai trabalhar para poder fazer a digestão. E com isso, você aumenta o nível de radicais livres e também cansa o seu corpo. Então, seu corpo não tem tempo para descansar adequadamente. Então, seu sono não vai ser um sono adequado. Você pode ver aí também que às 21 horas é o início da secreção de melatonina. A melatonina é um hormônio que te ajuda no seu ciclo de sono. Então, nesse horário, a partir das 21 horas, então de 21 horas até as 23 horas, é o horário que você já tem que estar na cama, se preparando ou já deitado para dormir. Para quê? Para que a melatonina possa fazer o seu trabalho. Então, você está trabalhando de acordo com o seu tempo fisiológico, de acordo com o seu ciclo fisiológico. Mas, se você não vai dormir neste horário, o que isso acontece? O que isso vai gerar dentro de você? Você vai alterar seu ciclo circadiano. Então, se você altera seu ciclo circadiano, você vai atrasar todo o processo metabólico. E ainda tem outro fator. Se você vai dormir e você dorme num local que é claro, que não é escuro, você também afeta a melatonina. O seu organismo entende que ainda está de dia. Então, ele vai alterar o seu metabolismo. Então, por exemplo, você acorda de noite para urinar. Então, beleza, você acordou, vai urinar. E acendeu a luz. Nesse momento onde você acende a luz, as suas pálpebras, né, os seus olhos captam essa luz, então informam para o seu cérebro que já é de dia. Então, seu corpo para de segregar a melatonina. E com isso, você altera seu ciclo de sono. E por que é tão importante você dormir? Por que é tão importante esse ciclo na sua vida? Porque esse ciclo do sono vai fazer com que você durma melhor, vai fazer com que você melhore a sua fisiologia, porque é no ciclo de sono que seu corpo se reestrutura. É no seu ciclo de sono onde você consegue recuperar a sua saúde. É um momento onde o seu organismo começa a cuidar da sua estrutura física, começa a cuidar de você. Então, é nesse momento onde você começa a se recuperar, a se regenerar. Mas se você dorme num lugar que é claro, onde não é escuro, onde você, para dormir, você se excita vendo televisão, filme, ou mexendo no computador, então te excita, você mexe no seu metabolismo. Então, o ideal é quando você vá para o seu quarto, você vá para dormir. Ah, mas é claro, meu quarto é claro? Então, coloque uma venda nos seus olhos para que você possa realmente, nesse momento, não receber o impulso da luz que passa pela pálpebra, que vai mexer no seu metabolismo. Ok? Então, é importante isso. Você está de acordo com o seu ciclo circadiano para que você possa estar em equilíbrio com a natureza. Porque se a gente está seguindo o nosso ciclo circadiano, a gente consegue melhorar a nossa forma de ser, consegue estar mais em harmonia, consegue estar muito mais feliz e equilibrado. E aqui nesse slide ele volta a falar, olha, se um distúrbio ou uma doença que aparece com frequência na mesma hora pode estar indicando uma disfunção na região daquele órgão. Então, olha só que legal também que vocês possam, que é interessante entender aqui. Se, por exemplo, à noite, você vê muita noite as pessoas começando a tossir, principalmente na madrugada. Então, mais ou menos, entre 3 e 5 horas da manhã, é o meridiano do pulmão que está funcionando. Então, se você começa a tossir nesse horário, peraí, tome cuidado, você está precisando cuidar da sua área pulmonar. Tá? É normal as pessoas
defecarem logo que acordam pela manhã, né? É o horário do intestino grosso, é o horário do meridiano do intestino grosso. Então, nesse horário, você é estimulado a ir ao banheiro para defecar. Então, é muito interessante você conhecer o seu relógio biológico, o seu relógio cósmico, o seu relógio interior, para que você possa ter consciência, mais consciência sobre você mesmo. É importante isso porque quanto mais consciência você tiver a respeito do seu corpo, melhor para você. Quanto mais você souber a respeito de você mesmo, melhor para você. Então é importante você conhecer o seu organismo. Agora nós também temos outro tempo, que é o tempo psicológico, tá? A forma como nos relacionamos com o tempo, como experimentamos, é chamada de dimensão psicológica. Então, nossos sentimentos constantemente influenciam o nosso tempo natural e vital, alongando ou comprimindo. A alegria, a tristeza e outras emoções deixam seu selo e estampam no modo como você experimenta o seu tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando você está feliz, parece que o tempo voa. Quando você está triste, parece que o tempo, tá, ele demora a passar, ele fica muito longo. Então, as emoções vão mexer na sua percepção de tempo exterior. Então, por exemplo, ansiedade, tensão, nervosismo são forças de desgaste e destruição. Uma vez que um estresse conduz à exaustão, no tempo psicológico deve ser considerado nessas condições como um oponente do tempo vivo. Nossos desejos incansáveis de atar o futuro a ideias pré-determinadas de como algo deve acontecer, ou por falta de confiança nossa, no destino ou na vida, e manifestá-lo por meio de plano fixo, que geram inúmeras preocupações, se eles, assim, não se cumprir, acabam por nos adoecer. Então, por exemplo, a gente faz programação do nosso dia, do nosso futuro, e a gente quer ter o controle sobre isso. A gente precisa ter o controle sobre essas informações. Então, por exemplo, olha o que aconteceu aqui. A gente abriu hoje o meu horário, mas eu tive problema com o som. A gente testou antes, na quinta-feira fez o teste, estava tudo certinho, tudo bonitinho, mas o som aqui na hora do início estava dando um delay, porque eu estava vendo aqui, observando, e não conseguia sintonizar. Então isso vai gerando o quê? Ansiedade, impaciência. No meu caso, não, como eu já havia testado, então é só ajuste aqui, né? Então eu estou ajustando o tempo para poder compreender e melhorar aqui a minha palestra da melhor forma possível. Então a gente vai se organizando para poder fazer fazer a palestra da melhor forma possível. E no nosso dia, o que a gente deve fazer é a mesma coisa. Se você faz um planejamento e esse planejamento não está saindo de acordo com as coisas que você planejou, não adianta ficar irritado, impaciente, nervoso. Fique calmo, desenvolva tranquilidade, trabalhe com suas sensações internas para que o tempo, tá, ou essas sensações não cause danos a você. Por quê? Por que vai acontecer isso? Então vamos entender isso. A sua mente, você começa a pensar 10 coisas ao mesmo tempo. Você começa a pensar muito e vai pensando aleatoriamente em função desse objetivo. Então você vai trazendo as informações para a parte anterior do cérebro. Essas informações, tá, são 1000 planos, 1000 ideias, 1000 coisas que você quer fazer e o plano não está saindo de acordo com aquilo que você quer. Isso aí gera um impulso que vai para a parte posterior do cérebro, que é a parte relacionada ao cérebro reptiliano. A parte do cérebro reptiliano, ela é responsável pelo fazer as coisas aqui e agora. Ela é responsável pelas suas ações. Ela é responsável pela sua parte muscular. Ela é responsável principalmente pelo seu sistema de sobrevivência, pela sua parte relacionada à fome, à sede, a gerar vidas, ao sexo, né? Dormir, comer. Então, o cérebro reptiliano é responsável por isso. Então, o lóbulo, parte frontal do cérebro, o neocórtex é responsável por novas ideias, planejamentos. Então, eles fazem o planejamento, o neocórtex faz o planejamento, a parte frontal do cérebro faz o planejamento, manda essa mensagem para a parte do neocórtex. O neocórtex seria a parte
vamos dizer, dentro de uma empresa seria a parte produtora, aquela que vai produzir as informações, aquela que vai trabalhar essas informações. Então, ela é responsável de colocar no mercado as informações referentes ao que está acontecendo. Então, esse cérebro vai trabalhar isso daí, vai trabalhar essas informações. Então, quando você manda essas informações, essas milhares de informações repetidas para o seu cérebro, tá? Dizendo que a coisa não está funcionando adequadamente, essa parte ela começa a liberar hormônios dentro da corrente sanguínea, fazendo com que você tenha uma tensão muito grande dentro do seu organismo. Ele vai te colocar no estado de alerta. E alerta gera tensão. Tensão gera contratura muscular. Contratura muscular gera um estímulo-resposta para dentro do seu próprio organismo que você está preparado para a guerra. E se você está preparado para a guerra, isso vai aumentar seu sistema imunológico. Aumentando o seu sistema imunológico, vai fazer com que cada vez mais você tenha sobrecarga de impulso no seu sistema nervoso. Tendo essa sobrecarga no sistema nervoso, tá? A musculatura vai contrair mais e mais. Então você vai ter uma contratura muscular além do normal. Além disso, seu sistema imunológico vai estar preparado para a guerra. E com isso, o seu sistema vai falar assim, a sua parte reptiliana vai falar assim, olha, como está vindo muita coisa aí, nós vamos liberar hormônio para ter energia. Então, você gera um estímulo nervo vago. O estímulo nervo vago vai fazer com que você tenha um estímulo no estômago. O estímulo no estômago vai preparar seu estômago para quê? Para receber alimento. Então, ele vai liberar liberar suco gástrico na área estomacal. Liberando o suco gástrico na área estomacal, o que acontece? Você vai ter uma sensação de fome, mas é conhecido principalmente como fome oculta. Então você come e parece que está faltando alguma coisa. Você come e parece que está faltando alguma coisa dentro de você. E com isso, você vai tendo tensão e mais tensão. E vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. E com isso vai sobrecarregando todo o aparelho gástrico. Sobrecarregando todo o aparelho gástrico, você começa a sobrecarregar a região de fígado. Sobrecarregando o fígado, seu fígado vai ter que trabalhar o tempo todo. Se seu fígado não descansa, você vai ter uma sensação de apagão durante o dia, ou uma sensação de sonolência, principalmente depois da alimentação ou final da tarde. O período da tarde é que vai sofrer mais. E com isso você começa a alterar o seu ciclo circadiano, em qual você começa a ficar mais alerta no período noturno e no período diurno você começa a ter a sensação de sonolência e desânimo. Então, tudo isso causado por um processo chamado de pré-ocupação. Você começa a ocupar sua mente antes do estado normal. Tudo isso sendo causado por quê? Por controle. Eu queria controlar o tempo. Desejo de controlar o tempo. Então, olha só o que Einstein fala sobre a percepção do tempo. Einstein fala que a percepção do tempo é inversamente proporcional ao deslocamento do corpo. Quanto mais rápido o corpo se movimenta do espaço, mais lentamente o tempo se passa para esse corpo. Isso é verdade. Então vamos falar assim, imagina que você sai da sua casa e vai para São Paulo. Se você vai de avião, o tempo vai passar muito mais lentamente, no caso, se você for de bicicleta. Então, há uma diferença de tempo. É perceptível isso. Quanto maior a velocidade, tá? Quanto mais rápido o corpo se locomover no espaço, mais rápido ou menos, o tempo vai passar mais lentamente para isso. Isso é a visão de Einstein, tá? Na área cronológica. Mas, no relógio psicológico, imagina o seguinte: você sai do seu trabalho e vai para casa. Você vai lá e pega seu ônibus e vai para casa. Ok? No meio do caminho, você teve uma intercorrência intestinal. Você teve um desejo, tá? Seu corpo está avisando, olha, preciso urinar. Tá? A distância normal daquele ônibus da sua casa, você conhece, você sabe o tempo que leva normalmente, mas você começa a perceber que
parece que o tempo está mais lento, o motorista está parando em todas as paradas, as pessoas estão diminuindo, estão sendo mais lentas para descer do ônibus. Então, aquele caminho que para você era um caminho natural, normal, que você faz tranquilamente, o que acontece? Parece que está muito lento, é muito devagar. Por quê? Porque teu estado mental alterou completamente, principalmente o teu estado emocional, alterou a sua percepção de tempo, tá? O tempo do relógio. Então, o tempo, ele pode ser alterado baseado no seu relógio psicológico, e normalmente é o que mais mexe com a gente. Olha o que o Abraham Lincoln fala. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da sua própria história. Então, se a gente trouxer isso para a área mental, então o seu pensamento, o seu estado emocional, ele pode alterar, e ele altera de forma consciente que as coisas estão sendo mais devagar, mais lenta ou mais rápido. É fácil de perceber isso. Quando você está do lado de alguém que você gosta, quando você está do lado de alguém que você admira, quando você está do lado de alguém que você tem admiração de alguma forma, e você fica focado nessa situação, no que está acontecendo, o tempo voa, é rapidinho. Agora, se você vai para algum lugar ou para algum local aonde você não gosta, aonde você tem aversão àquela situação, àquele ambiente, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você perceba o tempo de uma forma completamente diferente. E ao perceber esse tempo de forma diferente, você consegue ver o mundo de uma maneira totalmente aleatória. Por quê? Porque o tempo vai passar de forma lenta, o tempo vai passar de uma maneira lenta. Nossa, e aí é difícil. É aquele momento onde você está com muita fome e põe a comida para esquentar na panela, não no micro-ondas, é claro, né? Vai preparar a sua comida, mas o tempo é tão... a sua ansiedade, seu desejo de comer é tão alvoroçador que parece que demora a esquentar, tudo demora. E aí as coisas parece que estão faltando os ingredientes na cozinha. Então é importante que você tenha o domínio sobre seu estado emocional para que você possa controlar o seu tempo. Nós temos o outro tempo, que é o tempo do eu livre, que esse é o tempo que tem relacionado com o nosso eu interior. Então, o nosso eu é capaz de compreender conceitos tais como tempo, espaço, eternidade, duração, etc. Somente porque ele é independente de todos eles. Portanto, o nosso eu sente, compreende e pode também estruturá-lo. Para chegarmos a uma conexão com o tempo do que eu podemos praticar exercício que conduza a uma calma interior e a um equilíbrio íntimo. E também fortalecer nossas habilidades de atenção e concentração. Em outras palavras, tá? Uma das coisas que eu quero dizer aqui é falar sobre a meditação. Uma das mais importantes consequências desse exercício pode ser o cultivo progressivo da capacidade de sair sair do tempo e elevar-se acima dele. É como se pudéssemos viver num estado de atenção tão plena que entramos num outro reino, no eterno presente. E assim vivemos a partir de uma presença de espírito, como se costuma dizer. Neste estado, nós sentimos íntegros e equânimes, proativos, em lugar de reativos, e confiantes ao invés de excitantes ou apreensivos. Quanto mais praticamos exercícios desta natureza, mais nos tornamos aptos a estruturar o tempo e viver na sincronicidade. O tempo do eu é um tempo livre, é o tempo onde você consegue se ver o mundo de uma outra forma. Mas para você conseguir trabalhar com o tempo do eu, você precisa trabalhar exercícios de meditação. A meditação é a melhor ferramenta que existe para você trabalhar o seu ser interior. E quando você começa a trabalhar a meditação realmente ela vai te trazer uma paz interior
vai fazer com que você mude a sua forma de viver, vai fazer com que você mude o seu metabolismo interno. E a meditação ela vai te ajudar a trabalhar o seu eu interior. Então, o seu eu interior ele consegue se equilibrar e até reestruturar o seu corpo. Então, a meditação consiste em práticas diárias, envolvendo essencialmente a concentração e relaxamento. Então, quais são os benefícios dessa meditação? Ela te ajuda no descanso físico, mental e emocional. Aumenta a sua capacidade de concentração, melhora a sua autoconfiança, melhora a sua autoestima, reduz a sua ansiedade e torna a respiração equilibrada e profunda e melhora a oxigenação e a frequência cardíaca. Seu reflexo no sono é um repouso mais tranquilo, sem interrupção. Seu sono vai ser muito melhor, vai ser revitalizador, regenerador. No campo psíquico, a prática mantém as pessoas mais relativa ao estado de equilíbrio, com uma lucidez que impede de entrar em conflitos emocionais internos, principalmente de origem afetiva. Então você começa a ter controle mais sobre seus pensamentos. Você vai ter mais. A meditação vai promover uma clareza mental, vai te deixar com mais objetividade, com mais paciência e compreensão. Então você, praticando a meditação, você consegue trabalhar o seu tempo, o tempo do seu eu. E aí você vai se tornar uma pessoa completamente diferente. Lembrando que exercício de meditação, como o próprio nome está falando, exercício quer dizer uma coisa que você tem que treinar. Você precisa treinar. Tá? E para isso, você precisa procurar um local, tá? Que seja tranquilo e silencioso. Você precisa sentar de uma maneira confortável, lembrando que a coluna tem que estar sempre ereta. Você precisa concentrar a sua respiração. Então você tem que ter o controle da sua respiração e procurar limpar os seus pensamentos, tá? Ou ficar apenas sendo observador dos seus pensamentos. Você pode começar, tá? 3 minutos por dia de meditação, tá? 3 minutos. E com o tempo, com o exercício, você vai aumentando o seu tempo. Por que isso? Porque tem pessoas que têm uma mente superativa. Para elas vai ser muito difícil trabalhar com esse tipo de exercício. Ficar quieto, ficar parado. Então é necessário ter disciplina para que você possa conseguir. Então aqui mostrando um exemplo de uma menina aí, essa foto mostra o exemplo de uma pessoa que ela está sentada em um local tranquilo, tá? Até é confortável. Mas lembrando, essa aqui é uma pessoa que já pratica, essa foto é de uma pessoa que já pratica a meditação há algum tempo. Por quê? Você pode ver aí que ela está com uma postura, né, aonde os pés dela, para uma pessoa que está começando, vai ser muito difícil isso. Então você vai ter que procurar sentar numa almofada, procurar manter as pernas cruzadas. Então, começando com 3 minutos, você vai conseguindo ficar quieto, aquietar seu corpo, procurar manter ele mais relaxado, tá? E mais tranquilo, e você vai se adaptando à postura. Por quê? Num processo de meditação, tá? O ideal é você manter o corpo parado, totalmente quieto. Então começa com 3 minutos até chegar a 1 hora por dia. Tá? Lembrando, é treinamento. Tá? Lembrando, é treinamento. Você precisa ficar numa posição aonde a coluna esteja ereta. Aí as pessoas perguntam, posso ficar deitado? O que acontece se você deitar? O que acontece é se você deitar, você vai dormir. Então isso não é legal, então isso não é bom, então você não vai fazer um trabalho adequado, você vai dormir. Então o objetivo é você aprender a aquietar sua mente, então, por isso que você tem que sentar, estar sentado, né? E procurar tranquilizar a sua mente. O foco no momento inicial é a atenção na sua respiração. Para quê? Para você estar concentrado, porque se você deixar a sua mente livre, ela vai começar a vagar, tá? Ela vai começar a dar passeios e vai trazer uma porção de informações, uma porção de ideias, uma porção de coisas. Vai te lembrar do seu passado, vai te lembrar do seu presente, vai te lembrar de coisas, de objetivos do futuro,
Então você acaba viajando essas ideias e com isso você perde o seu foco e você acaba não relaxando. O objetivo de uma meditação é fazer com que você esteja completamente relaxado e focado, corpo relaxado, quieto e focado na sua respiração. Tá? Lembrando sempre que a mudança sempre começa de dentro para fora. Então, nesse momento, aí eu indico para vocês, se você quiser conhecer um treinamento que vai mudar a sua vida, aí está, eu coloquei a Vipassana, meditação Vipassana. A meditação Vipassana é uma meditação que vem de muito tempo, ela foi resgatada por Siddhartha Gautama, tá? É muito conhecido como Buda, e essa meditação, ela se manteve, as origens delas se manteve igualzinho como foi ensinado por Buda, por Siddhartha Gautama, na Birmânia. Então, na Birmânia, eles mantiveram a tradição dessa meditação, e Goenka, que era um grande empresário, teve contato com essa meditação, e ao ter contato com essa meditação, ele e o treinamento dessa meditação, ele acabou levando essa meditação para o mundo. Como ele era um grande empresário, ele desenvolveu uma forma, uma metodologia, onde essa técnica pudesse ser ensinada no mundo todo, do mesmo jeito, da mesma forma, mantendo a tradição ensinada por Siddhartha Gautama Buda. Então eu coloquei o link aí embaixo, se vocês quiserem depois entrar aí, é só procurar na internet, no Google, www.dharma.org/pt/br. Se você botar só dama.org, ele vai abrir o site do mundo inteiro e você vai ver aonde está tendo esse treinamento no mundo inteiro. Tá? Eu aconselho você a fazer esse treinamento. É um curso gratuito, com hospedagem gratuita, com alimentação gratuita, com tudo gratuito. Você vai passar 10 dias nesse treinamento, tá? Como se fosse um monge, aprendendo a viver a vida de um monge. Então você não vai se preocupar absolutamente com nada. Eles te dão todo o conforto necessário para você aprender essa técnica e ter a liberdade para aprender a ser livre, para você fortalecer seu eu interior e você ter o domínio sobre o seu tempo interno, sobre suas sensações internas. Vale a pena você fazer esse treinamento. Tá? Então, baseado em tudo aquilo que eu falei até agora para vocês, o que vem a ser o tempo? O que é tempo? Tá? Então, vamos lá, vamos entender o tempo por uma outra visão. Nós saímos da visão física, falamos das 4 formas de tempo, segundo a sociedade teosófica, mas vamos falar sobre tempo. Então, o que é tempo? Tempo é vida, é cada momento vivido, é o aqui e agora, é este momento, é o presente, estando presente. Então, isso é tempo, é estar presente. Quando você vai lavar louça, esteja presente, lave louça. Quando você estiver caminhando, esteja presente, preste atenção no seu caminhar. Então, é estar presente. Isso é tempo. Cada manhã, nós nascemos de novo. O que nós fazemos hoje é o que mais nos importa, o que é mais importante. Então, como o cérebro organiza o tempo? Então, o cérebro tem uma coisa chamada linha de tempo. Então, vamos falar sobre essa linha de tempo. Porque se você entender como é que funciona essa linha de tempo, você vai compreender um pouquinho de coisas relacionadas a você e por que existem alguns problemas no seu dia a dia. Então, preste bem atenção. Como é que funciona essa linha de tempo? Eu queria que você está aí assistindo essa live, tá? Imagine você no passado. Lembra de alguma coisa que você fez lá quando você tinha lá seus 10 anos de idade? Procura lembrar de alguma coisa que você fez quando você tinha seus 10 anos de idade. Pensa. Pode ser imaginar assim, quando você tinha 10 anos de idade, imagina como é que era você. Lembra de você escovando os dentes? Ou você vestindo uma camisa? Pode ser uma coisa simples, bem simples. Resgata alguma informação do seu passado, mas eu preciso de um passado bem distante. Ok? Lembrou? Então tá bom. Então agora eu quero que você lembre de alguma coisa do momento presente.
Lembre de alguma coisa agora, do que está acontecendo agora, nesse exato momento. Tá? Pode ser essa palestra. Então, feche os olhos fechados, se veja assistindo essa palestra aqui, se veja ouvindo essa palestra. Procure perceber você, nesse exato momento, tá? Assistindo essa palestra, ouvindo, né, a palestra. Procure agora perceber tudo isso. Ok? Beleza. Agora, imagine você daqui 10 anos, escovando os dentes. Imagine você daqui 10 anos escovando os dentes. Conseguiu imaginar? Ou daqui 10 anos vestindo uma camisa? Ok? Uma coisa simples. Ou 10 anos abrindo a porta. Abrindo uma porta. Daqui 10 anos você fazendo isso. Ok. Então, você agora conseguiu lembrar de coisas do seu passado. Você agora se viu ouvindo essa palestra, vendo essa palestra. Como você está de olho fechado, você só ouviu essa palestra. E agora você também imaginou o seu futuro. Agora eu vou pedir para você, tá? De olhos fechados. Eu quero que você veja as 3 cenas acontecendo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. E observe. Observe a sua mente. Observe aonde está a imagem do seu passado. Observe aonde está a imagem do seu presente. Observe aonde está a imagem do seu futuro. Procure ver, procure imaginar, então, as 3 imagens ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. Algumas pessoas vão ver o passado à esquerda. Outras pessoas vão ver à direita. Algumas pessoas vão ver o passado à sua frente. Outras pessoas vão ver o passado atrás, nas suas costas. Algumas pessoas vão ver o passado no chão. Ou vão ver o passado no teto, tá? Em cima da cabeça. Ou vão ver na diagonal superior, à direita ou superior à esquerda. Ou na diagonal inferior à direita ou na diagonal inferior à esquerda. Tá? A cena do passado ela vai estar em algum lugar dessas áreas que eu falei. Ou, né, assim também o presente vai estar em algum lugar desses locais que eu falei, e assim também o futuro. Então, essas 3 cenas, elas vão estar na sua frente, ou atrás, ou do lado, ou em cima, ou embaixo, ou na diagonal, ou uma na frente, outra uma na sua frente, ou o passado no chão, ou o futuro no teto. As 3 cenas, elas vão estar, a sua mente vai perceber de alguma maneira, ela vai te dar essas informações. E essas informações é que vão mostrar como você trabalha. Essas informações vão te mostrar como é que sua linha de tempo funciona. Porque o cérebro ele vai captando essas informações e ele vai arquivando como se fosse um filme. Tá? Imagina como se fosse um filme. Tá? Um rolo de filme. Só que ele vai arquivando de uma determinada maneira. Então ele vai colocando em determinadas áreas do seu cérebro e isso vai te mostrar como é que a coisa funciona. Como é que sua percepção de tempo funciona. Então, eu vou falar aqui de uma linha de tempo desorganizada. Entenda, eu estou colocando a palavra desorganizada de uma maneira aqui para que você possa compreender, porque não existe na sua mente, não existe certo ou errado no ser humano. A sua forma de interpretar o tempo é essa. Se ela está certa ou errada, não existe isso. Existe uma maneira de você perceber a sua linha de tempo. Mas eu vou colocar de uma maneira organizada, eu vou colocar as palavras organizadas e desorganizadas para você entender se a sua linha de tempo ela não está de uma forma adequada para você, o que isso vai causar? Então, uma linha de tempo desorganizada, ela pode causar desânimo, desinteresse, preguiça, letargia, tá? Procrastinação. Então, você acaba não fazendo as coisas que você quer porque a sua linha de tempo ela não está adequada para que você possa agir de uma outra maneira. Mas ela pode gerar ansiedade, angústia, irritação, preocupação. Então, você acaba gerando um processo de desânimo, desinteresse,
e acaba não fazendo nada, porque você se torna tão angustiado, você quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e essa angústia te faz com que você não consiga fazer nenhuma das 10 coisas. Ou você acaba fazendo as 10 coisas ao mesmo tempo, mas você começa a brigar com o mundo inteiro, porque as pessoas não conseguem acompanhar o seu ritmo. E isso vai te gerando angústia, vai te gerando irritação, vai te gerando preocupações. Então, a sua linha de tempo, ela está agindo de uma forma aonde ela está gerando essas sensações. Então, você projeta, você planeja, você quer fazer as coisas, mas você não consegue. Você não consegue dar o primeiro passo. Às vezes você até consegue, aquele famoso fogo de palha, mas o seu cérebro ele não consegue articular as informações de uma forma, de uma determinada maneira, aonde você se torne motivado para fazer as coisas. Então a sua linha de tempo ela fica de uma maneira desorganizada. Entenda a palavra desorganizada no sentido de organização e desorganização, tá? Porque para o seu cérebro, não existe certo e errado, existe uma maneira de trabalhar. Então eu estou colocando isso, deixando bem claro isso. Mas para o mundo exterior, essa forma como o seu cérebro está trabalhando está gerando essas sensações de preocupação, letargia, e você não consegue fazer nada. Você vai procrastinando e vai deixando para depois. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, e acaba não fazendo. Uma linha de tempo organizada, entenda novamente, organizada só no conceito, tá? Porque seu cérebro não existe certo ou errado nesse sentido. Ele está fazendo da melhor forma possível. Uma linha de tempo organizada vai gerar sensações de que você é uma pessoa ativa, vai te deixar mais tranquila, vai te deixar mais segura e vai te deixar mais motivada. Então, como o seu cérebro organiza o seu tempo? Essa é a pergunta, tá? Então, se você conseguiu identificar aonde está seu passado, aonde está seu presente, aonde está seu futuro, você consegue trabalhar de uma forma aonde você consiga trabalhar o seu tempo interior e seu tempo psicológico para que você possa mudar e se organizar, tá? De uma maneira muito mais íntegra e muito mais segura para si mesmo. E com isso, você vai ter mais foco e objetivo, ok? Lembrando que tanto na forma desorganizada como organizada, você vai estar focado, tá? O foco vai existir, tá? E o foco, de uma maneira organizada ou desorganizada, ou ele vai estar no passado, ou ele vai estar no presente, ou ele vai estar no futuro. Então a pergunta, eu volto a perguntar para vocês, como é que está a sua linha de tempo? O seu passado chama mais atenção que o seu presente? O seu presente chama mais atenção que o seu passado que o seu futuro? O seu futuro chama mais atenção que o seu presente que o seu passado? Como é que está a sua linha? Como é que você conseguiu observar isso? Por quê? Porque tem formas de trabalhar isso aí. Tem formas de você trabalhar a sua linha de tempo, e ao trabalhar a sua linha de tempo, você consegue mudar a sua forma de ver e sua forma de se relacionar com o mundo exterior. Tá? Então, um foco, principalmente no presente, vai trabalhar a curto, a médio e a longo prazo. Mas também um foco no passado, você também vai estar focado a curto, a médio e a longo prazo no passado. Assim também como no futuro. E lembrando, foco no passado ou foco no futuro vão gerar alterações emocionais, gerando desânimos e preocupações. Então, o segredo da saúde da mente e do corpo está não em lamentar o passado, em não se afligir com o futuro, em não antecipar preocupações. Então, a mente e o tempo. Vamos lá. Como é que a mente vai trabalhar isso? Como é que a mente vai trabalhar o presente? Tá? Como é que ela trabalha com o tempo? Então, a sua mente, ela só trabalha o presente, o aqui e o agora. Então, o seu presente vai se tornar passado, o seu futuro se torna presente, tudo ao mesmo tempo. O passado recente se torna um passado distante, o presente se torna passado, o futuro de curto prazo se torna presente, o futuro de médio prazo se torna futuro de curto prazo,
E o futuro de longo prazo se torna futuro de médio prazo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, seu passado é nutrido pelo seu presente é nutrido pelo seu futuro. E tudo vai acontecendo aqui e agora. O tempo vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, lembrando, a mente sempre trabalha o agora, o aqui e o agora. Você tem que ter consciência disso. A sua mente sempre trabalha o aqui e o agora. Não existe passado, não existe futuro. Não percebe? O tempo é simultâneo. Então, se o tempo é simultâneo, se tudo acontece aqui agora, então existem formas, tá, de se trabalhar com o cérebro para você trabalhar de uma determinada maneira o seu passado e seu futuro. Por quê? Porque o cérebro não sabe diferenciar a realidade da imaginação. Então, esta é a chave mestra para você trabalhar a sua linha de tempo e se curar, ou melhor, melhorar a sua forma de trabalhar o seu tempo interior para que você possa crescer de uma forma de dentro para fora, para que você possa melhorar a sua maneira de ser e de agir. Então, como agir? Então, hoje existem terapeutas que trabalham exclusivamente com a linha do tempo, a terapia de linha do tempo. São pessoas que são profissionais especializados em terapias de linha de tempo. Eu trabalho com isso, é uma das técnicas que eu utilizo para trabalhar a linha de tempo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá? Mas, se você não tem um profissional que possa te ajudar, então você precisa aprender a organizar a sua vida. Porque se você conseguir organizar a sua vida, você consegue fazer com que a sua linha de tempo mude internamente. Porque você vai começar a focar mais, principalmente mais no seu presente, e a sua linha de tempo ela vai se reajustar para que você possa alcançar o objetivo que você deseja. E como é que você pode fazer isso? Primeira coisa, trabalhar com a aceitação do ser. Primeiro, você precisa se aceitar, você precisa valorizar, você precisa se organizar de dentro para fora. Mas a organização pode ser, se eu não consigo organizar, se eu não tenho ferramentas adequadas para organizar dentro para fora, então como é que eu posso fazer? Começa a forçar de fora para dentro. Quando a gente começa a trabalhar, eu sou fisioterapeuta, né? Quando você tem um paciente aonde você precisa fazer um estímulo, né, a nível mental, o que você faz? Você desenvolve um trabalho com esse paciente de forma de exercícios passivos, para que você possa começar a fortalecer a musculatura. Então, você cria um protocolo para aquele paciente, para que você possa fazer uma atividade fisiológica, uma grade de exercícios para que ele estimule determinada musculatura, e ao movimentar, fazer aquela atividade passiva naquele paciente, você gera estímulos, respostas a nível neurológico, que vão até a medula, e da medula vão até o córtex, uma área específica do cérebro, aonde está a informação relacionada à movimentação daquela área, e ao você estimular aquilo, o seu cérebro começa a entender que aquela área está em movimentação, está em atividade, e aí começa a gerar estímulos elétricos ali, criando um estímulo reflexo, mandando um estímulo de volta do cérebro até aquela musculatura. Então você pode fazer o inverso, né? De fora para dentro, para que de dentro para fora aconteça o estímulo. Então você pode trabalhar também fazendo aceitação externa. Tá? Então, primeiro, se eu não consigo aceitar externamente, aceitação do ser como um todo, então eu vou trabalhar de fora para dentro. Ok? Então, essa é uma das técnicas. Então, quando você começa a se conscientizar, então a conscientização nada mais é do que observar tudo aquilo que você faz, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Se você é uma pessoa que tem um trabalho de autossabotagem, procrastinação, vitimização, preguiça, sonolência,
irritabilidade, determinação, motivação, gratidão, disciplina, força, garra, foco, que ótimo. Então vamos entender primeiro o que vem a ser autossabotagem. Tá? Autossabotagem é eu ir contra mim mesmo. Eu programo alguma coisa para fazer, mas eu vou me autossabotando. Então, eu preciso fazer um trabalho para entregar, tá, daqui uma semana e eu vou me auto-sabotando. Eu não vou fazendo, vou deixando para a última hora. E quando chega na última hora, eu não faço aquele trabalho como eu deveria fazer, e aí fico doido, desesperado. Porque toda vez que eu sentava para fazer o trabalho, o telefone tocava, tinha uma coisa interessante no Twitter, no Facebook, em alguma coisa interessante que não me permitia fazer aquele trabalho. Então, isso é um trabalho de autossabotagem. Eu começo a ir contra mim. Um processo de procrastinação. O que vem a ser procrastinação? Ah, depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Ah, deixa que depois eu faço. Ah, deixa que depois eu faço. Eu vou procrastinando. Em vez de fazer o que preciso aqui e agora, eu vou deixando para depois. Eu vou alongando o tempo e eu acabo não fazendo as coisas que precisam ser feitas. Entendeu? Então, eu vou procrastinando. Vitimização é eu me coloco como vítima em tudo que está acontecendo. Eu me torno aquele coitadinho. Né? Ó céus, ó vida, nada dá certo. Ai meu Deus do céu, tá tudo errado na minha vida. Eu não consigo. Então eles fazem de vítima. Eu me coloco como vítima. E ao me colocar como vítima, eu acabo não assumindo a responsabilidade pela minha vida. Lembrando sempre que eu coloco as rédeas da minha mão na mão dos outros. E é o que está acontecendo hoje em dia. Hoje o processo de vitimização é muito grande. Por quê? Porque a gente não sabe o que quer, e aí, se a gente não sabe o que quer, não se preocupe. As corporações sabem tudo aquilo que você precisa, comer, vestir, se entreter, então eles vão organizar para que você seja mero objeto deles. Tá? Então, voltando aqui, trabalhar com a aceitação do ser. Você precisa aceitar-se como você é. A partir do momento que você se aceita como você é, você já começa a traçar, a assumir a responsabilidade pela sua vida. Segundo ponto, tomar decisões. Tomar decisões para poder agir e fazer. A partir do momento que você toma decisões para agir, para fazer as coisas, você começa a ter uma nova ponto de vida. Você começa a assumir as rédeas da sua vida. Você começa a tirar as rédeas da mão dos outros e se assumir. Eu estou aqui porque eu estou aqui. Tudo na vida me trouxe até aqui. Então, a partir de agora, eu assumo a minha vida, eu assumo a responsabilidade por minha vida, eu assumo a responsabilidade por tudo aquilo que eu faço. A avaliação de como você chegou aonde você chegou. É muito importante você fazer uma avaliação de como você chegou, aonde você está. Lembrando, se você vai fazer uma viagem daqui para São Paulo, daqui para Fortaleza, não importa o local de chegada. Você tem que saber da onde você está saindo, da onde você está partindo. Quando você coloca no Google Maps pontos de localização, ele coloca o ponto aonde você quer chegar e coloca o ponto de onde você está saindo. Para quê? Para que você tenha um rumo na sua vida. Porque se você não tem o ponto de saída, se você não sabe de onde você está saindo, aonde você pensa que você vai chegar? Porque se você não sabe de onde você está saindo, desculpa, vai ser muito difícil você chegar onde você quer. Para que você possa entender de uma maneira mais clara, mais palpável, imagina só, alguém te pega, coloca uma venda na sua cara, tampa seus ouvidos e te leva para um determinado local. E te larga no meio de uma mata. Tá? Ele te pegou mais ou menos às 7 horas da manhã e te larga mais ou menos lá pelas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Você ficou privado de ver, ouvir e sentir. Tá? E aí te larga lá. Vai embora, te deixa nesse local. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, você só vê mata, você vê só mata. E aí? Que caminho? Para onde você vai? Você tem certeza, e eu tenho certeza que você vai querer voltar para casa. Mas aonde você está? Se você não sabe da onde você está saindo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter desejos, você vai ter vontades, você vai ficar super feliz, eu vou conseguir isso. Mas se você não sabe de onde você está saindo, desculpa, você vai se perder no meio do caminho. Então, você tem que avaliar aonde você chegou, como você chegou, desse ponto aí, para que você possa fazer
seus planejamentos, sentar e planejar, tá? Que é o próximo ponto. Descubra aquilo que você ama, que você gosta de fazer. É muito importante você descobrir aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer. É importantíssimo. Por quê? Porque aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você faz por prazer, vai mudar a sua vida. Você vai ter recompensas por isso. Então é muito importante que você descubra aquilo que você gosta de fazer. Quando eu atendia principalmente adolescentes, né, minha clientela era muito mais adolescentes na época, na época que não tinha tanta internet, eu questionava para eles, eu falava para eles, o que você mais gosta no colégio? Qual a matéria que você mais gosta? Aí eles falavam, matemática, outras histórias. Então tá, sabe como é que você pode ganhar dinheiro com isso? Dá aula de matemática para os seus amigos, começa a cobrar. É uma forma de você arrecadar dinheiro. Ensine alguém aquilo que você gosta, ensine alguém aquilo que você ama, porque isso vai te dar um retorno financeiro. E você vai conseguir ter pelo menos alguma coisa para sair para comprar o seu lanche, para tomar aquele refrigerante que você quer, aquela bebida que você quer, para comprar aquilo que você deseja. Então, quando você descobre aquilo que você ama e aquilo que você deseja, a sua vida vai ficar muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar. Não quer dizer, não vai ser nem trabalho, vai ser diversão, vai ser um hobby. Dê o primeiro passo. Marque quando você vai começar a dar o primeiro passo. Tá? O seu planejamento. E dê o primeiro passo. Fazer coisas pequenas e faça isso primeiro. E depois ir subindo o nível de dificuldade. Se você faz as coisas mais simples primeiro, as coisas mais fáceis primeiro, isso vai te dar a oportunidade de você ver o mundo por outro ângulo. Tá? Porque você está fazendo e você está comemorando. Então eu fiz uma coisa pequena, deu resultado, beleza. Comemore, vibre com isso. Agora vamos lá, faça o segundo ponto. Faça o segundo ponto, beleza. É fácil, vai fazendo as coisas mais fáceis primeiro. Porque as coisas mais fáceis primeiro vão te motivar a sua caminhada. Vão te motivar a fazer as coisas que você quer. E depois, vai deixando as coisas mais difíceis, ou vou colocar que vão gerar mais trabalho. Eu não vou dizer mais difícil, mas vão gerar mais trabalho, vão gerar mais energia, vão gerar de fazer com que você tenha mais foco naquilo. Então vai fazendo um passo de cada vez, tá? Procurando fazer as coisas mais simples primeiro, e depois você consegue alcançar os passos mais difíceis. E com isso você vai se motivando, até que você conseguiu alcançar aquilo que você quer. Então, de uma maneira bem simples, de uma forma palpável, uma criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela precisa é fortalecer a musculatura do pescoço. Primeiro é o controle. Vamos contar como é que funciona o controle. Começa primeiro o controle da cabeça neurológica, primeiro o pescoço, e vai descendo pelos braços, descendo pelo tronco, descendo até chegar nas pernas. Aí de cima para baixo o controle. A partir do momento que ela começa a desenvolver o controle neurológico de cima para baixo, tá? O primeiro passo foi esse, conseguiu desenvolver essas características. Agora o próximo passo é fortalecer a musculatura. Então ela começa a fortalecer a musculatura do pescoço, depois de ombros, braços, antebraços e mãos, vai descendo, assim também do tronco, até chegar ao quadril, depois das coxas, pernas até o pé. A partir do momento que ela conseguiu, né, desenvolver isso, a fortalecer a musculatura, qual que é o próximo passo? É começar a movimentar-se. Então ela vai começar a aprender a ficar de quatro. Então ela vai começar a fortalecer os braços, ficando levantando o tronco, depois levantando o quadril, e aí ela vai começar o quê? A movimentar um braço e uma perna de quatro. Então ela vai começar o processo de engatinhar. Depois que ela passa por esse processo de engatinhar, qual o próximo passo? Ela vai começar a ficar em pé. Para quê? Para desenvolver o equilíbrio. Ok? Depois que ela desenvolve o equilíbrio, ela consegue ficar em pé, se manter em pé. O próximo passo é dar o primeiro passo para começar a andar. E ela vai dando o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, e sucessivamente até que ela aprende a andar. E aí daí ela vai aprender a correr. Então, esse é o processo. Então, todos nós já passamos por isso. E quando você começa a planejar alguma coisa que você gosta, que você faz porque ama, porque você tem prazer, o processo funciona do mesmo jeito. Começa com as coisas pequenininhas,
E aí vai desenvolvendo, né? Como o palestrante anterior falou, né? Você, primeira coisa, você quer trabalhar com tarô, né? Falando de uma maneira mais prática. Primeira coisa, você precisa comprar o tarô, depois comprar sentar, na verdade, você compra o tarô e o livro, né? Você começa a estudar, vai estudando uma carta de cada vez. A partir depois que você começou a estudar uma carta de cada vez, você procura pegar outros livros para ter conhecimentos mais profundos. Depois você vai começando a jogar as cartas para algum amigo, para alguma pessoa mais próxima, para você começar a ter domínio. E aí você vai aumentando, começa a atender uma pessoa aqui, um amigo outra ali, e devagarzinho a coisa vai crescendo até que chega ao momento onde você estudou bastante, treinou bastante, agora sim, você pode até trabalhar com isso. Ok? Lembrando de planejar a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo e o aqui e o agora. Lembrando por que eu estou falando dessa maneira, porque lembra do Google? Quando você coloca para chegar a um determinado lugar, ele te coloca, ele te mostra o local. E aí depois você coloca onde você está. E aí ele traça a rota. Então, primeiro planeja a longo prazo, depois a médio prazo, depois a curto prazo e depois aqui e agora. Ainda que teu passado tenha marcas, seu futuro está intacto e só depende de suas escolhas de hoje. Só depende de hoje. Tá? Tudo depende do hoje. Então entenda. Descubra o que você ama, pois isso será seu motivador para a vida. Então descubra o que você ama, pois isso será seu motivador para a vida. Faça primeiro o que tem que ser feito primeiro. Então, primeiro o que tem que ser feito primeiro. Você vai construir uma casa, você não começa pelo teto. Você tem que começar pelas bases, a fundação. Normalmente você começa por quem? No nosso jogo aqui, né, no nosso mundo exterior, você deveria primeiro contratar um arquiteto para fazer o planejamento, depois um engenheiro para poder fazer e, por fim, um mestre de obra. Mas, se você não tem, a gente vai fazendo por alternativas. Então, mas a nossa alternativa seria, você tem que primeiro fazer a planta da casa, para depois chamar um pedreiro, um mestre de obra, que possa desenvolver aquele planejamento. Então, você tem que sair do mental para o físico, materializando através do papel, e, por fim, saindo do papel e materializando através da estruturação da casa, fazendo as bases, alicerce, até construir as paredes. Então, você tem caminhos. Faça primeiro o que tem que ser feito primeiro, e assim sucessivamente. Terminou o primeiro passo, passe para o segundo passo. Faça o segundo passo até terminar. Passe para o próximo passo. Termine e assim sucessivamente. Então você vai dando um passo na frente do outro. Então eu dou o primeiro passo, depois o segundo passo à minha frente, o terceiro passo à minha frente, o quarto passo à minha frente. Às vezes é necessário você dar 2 passos para trás para se organizar, para poder realmente organizar as coisas que às vezes você passou muito rápido, batido e não percebeu, então é necessário você dar 2 passos atrás para poder se organizar e continuar a sua caminhada. Tá? Siga os passos de quem já fez e teve sucesso naquilo que você quer ter. Então é importante que você siga os passos de quem já teve sucesso naquilo que você quer fazer. Ah, mas eu sou inovador. Beleza, você é inovador? Então, beleza. Já vou falar de Steve Jobs, tá? De quem construiu a luz elétrica, Thomas Edison, e por aí vai. São pessoas que inovaram, mas eles tinham uma metodologia. Então, estude, né? Bill Gates, né? Então, procure a história dessas pessoas, a biografia dessas pessoas que tiveram sucesso, estude as biografias dele para que você possa ter sucesso e aprender com eles, porque eles são inovadores. Se alguém que já fez está ganhando, está fazendo um sucesso aí, às vezes, né, você escuta muito, né? O discípulo superou o mestre. Por quê? Ele pegou o conhecimento do mestre, treinou de uma forma tal que ele superou seu próprio mestre. Lembrando sempre, siga a regra do bolo, tá? Então, quando eu vou fazer um bolo, eu sigo sempre a receita. Então, eu vou construir uma casa, eu tenho que seguir uma receita. Eu quero construir alguma coisa, eu tenho que seguir a receita que já existe. Então, tem muitas receitas, é só seguir a receita para que você possa ter sucesso. Ok? Seja fiel nas pequenas coisas, porque é nelas que mora a sua força. Foi uma frase de Madre
Calcutá. E aí eu digo de uma outra maneira: valorize as pequenas coisas que você faz na sua vida. Comemore as coisas que você faz na sua vida. Porque ao comemorar as pequenas coisas, você vai acabar comemorando as grandes vitórias. Tá? Então, se você comemora as pequenas vitórias, você com certeza vai comemorar as grandes. Se você não comemora as pequenas vitórias, com certeza você nunca vai comemorar as grandes. Então, comemore, agradeça, trabalhe com a gratidão. Então, um lembrete aqui para vocês. Você é seu inimigo e seu melhor amigo. Então, quem vai te detonar não é o outro exterior, é o eu interior. Então, você é seu melhor amigo, então cuide de você mesmo. Você pode ouvir críticas externas, mas essas críticas têm que ser, você tem que escutar e servir como alavanca para o seu futuro, para o seu sucesso. Não como uma coisa que vai te bloquear, que vai te causar danos, mas sim uma alavanca que vai te projetar para o futuro. Lembrando sempre, né? Final de relacionamento. Então, todo final de relacionamento é como se receber um pé na bunda. Um pé na bunda te joga para o alto e para frente, tá? Então, você tem que pegar isso daí, você vai chorar um pouquinho, mas isso aí é para te alavancar, te joga para frente e para o alto. Então, você é seu pior amigo, pior inimigo e seu pior amigo. Então, cuide-se de você mesmo, se valorize, confie em você. Você vai jogar contra você mesmo, você pode ter certeza disso. Você criou hábitos negativos em sua vida e esses hábitos vão te jogar para trás, vão te colocar para trás. Então, você tem que mudar as suas crenças, você vai ter que mudar os seus valores para alcançar aquilo que você quer. Você vai jogar contra você mesmo. Então, se prepare, jogue a seu favor, tá? Jogue a seu favor. Então, se você começar a jogar contra você mesmo, para com isso, observa as coisas ao seu redor, foco em você, veja todas as coisas boas que você já fez, agradeça e arregaça as mangas e vamos trabalhar. Você vai arrumar desculpas, muitas desculpas. Ah, não tenho tempo, eu isso, aquilo. Para com isso, foco nos seus objetivos, arregace as mangas e faça. Você vai dizer que tem muita coisa para fazer. Ixi, é o que eu mais escuto. Dentro de consultório, tem muita coisa para fazer, não vai ter tempo. Por favor, cuide de você mesmo. Tenha tempo para fazer as suas coisas. Você vai se auto-sabotar, vai arrumar sempre desculpa que não tem tempo para fazer tudo isso. Mas você tem tempo sim. Se você quiser, você consegue. Lembrando, tempo é vida. Tempo é aqui e agora, é seu presente. Tá? Você vai reclamar, você vai chorar, você vai berrar, você vai espernear, mas faça o que precisa ser feito. Você vai arrumar desculpa? Não interessa. Faça o que precisa ser feito. Faça. Parece que tudo está dando errado. Nada está dando certo, estou buscando as coisas, parece que nada está dando certo. Não interessa. Faça a si mesmo. Haja. Tá? Haja. Foco no que está fazendo agora, pois só isso que interessa nesse exato momento. Se você sentar para estudar, sempre estude. O grande problema aqui, com as pessoas que estudam na frente do computador, é que abram o WhatsApp, abram o Facebook, abram o Instagram, vai abrindo outras ferramentas e isso vai gerando problema, porque vai o quê? Vai te travar. Você está fazendo, está estudando, mas aí escuta um alerta que tocou aqui, computador, e você quer ver o que está acontecendo. Então, você vai querer ver o que está acontecendo e aí daqui a pouco você vai estar se auto-sabotando. Então, foco naquilo que você está fazendo. Porque quando você está focado, você viaja nisso, você está fazendo uma coisa que você gosta, o tempo passa tão rapidamente que você nem percebe. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Tá? Lembra disso. Quem quer faz, quem não quer vai arrumar desculpa. Então, foco naquilo que você quer. Foco naquilo que você busca. Ok? Faça as coisas certas de forma certa para dar certo. Gente, isso é certíssimo.
se eu quero estudar tarô, se eu quero estudar iridologia, se eu quero estudar programação neurolinguística, eu vou procurar o material correspondente a isso. Entende o que eu estou falando? Se eu quero estudar tarô, vou estudar búzios, não tem nada a ver. Ah, eu quero fazer um planejamento para poder crescer. Beleza? Tá, quem pode te ajudar nisso? O Sebrae. Entendeu? Ah, eu quero fazer um curso. Vai para o Senac, lá tem cursos à vontade. Então, faça a coisa certa de forma certa. Porque senão você vai se auto-sabotar. Ah, eu preciso sair para encontrar uma pessoa às 2 horas da tarde. Beleza. Então, o que aconteceu? O que vai acontecer? Eu vou sair antes, uma meia hora antes, para chegar no local adequado. Mas se eu não chego naquele horário adequado, porque eu não saí, porque eu me enrolei, eu tinha que ter tomado banho 1 hora antes, e aí o que eu fiz? Eu fui enrolando, 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 e aí eu não fui fazendo as coisas certas. Eu tenho consciência disso. Você tem consciência disso. Então faça as coisas certas de forma certa para dar certo. Porque a gente faz coisa errada, de forma errada, para dar errado. E a gente acertou. Olha que legal. A gente faz coisa errada, de forma errada, para que dê errado, para que a gente possa acertar. Para acertar na coisa errada. E aí a gente começa a falar, nossa, eu falei que ia dar errado. Então é assim que funciona. Tá com medo, tá inseguro? Vai assim mesmo. Vai fazendo. A gente tem medo. Temos medo. A gente está na nossa área de conforto. Tá? Na nossa zona de conforto. Mas a gente precisa arregaçar as mangas e fazer. Vai com medo mesmo. Tenho medo? Mas faça. Vai lá e faça. Tenha disciplina, pois ela é que vai te levar a seus objetivos. Quer aprender a meditar? Comece. 3 minutos hoje, 3 minutos amanhã, depois passa para depois da manhã 4 minutos, 5 minutos. Todo dia, assuma a responsabilidade. Eu aprendi que a motivação te ajuda muito, mas a disciplina é que te leva onde você quer. Porque às vezes você não está motivado para ir para uma academia e fazer atividade física, mas a disciplina te obriga a ir lá e fazer. E aí você faz, e aí depois você se sente feliz. Aí você fala, nossa, realmente, ainda bem que eu vim para a academia fazer atividade física. Então a disciplina te obriga, a disciplina, ela te coloca aonde você quer chegar. Então seja disciplinado, trabalhe com disciplina, organize-se, planeje-se e tenha disciplina para seguir o seu planejamento. Só há um tempo em que é fundamental, que é o despertar. Esse é o tempo do agora, é o aqui e agora. Então entenda, o presente foi estruturado no passado. O plantio é livre, você pode plantar o que você quiser. Você tem todo o tempo do mundo para plantar o que você quiser. Tá? Você tem todo o tempo. Você pode plantar arroz, feijão, você pode plantar o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta manga vai colher manga. Quem planta abacate vai colher abacate. Então entenda, né? Quem plantou aquela semente de piqui, com certeza, depois de alguns anos, vai colher piqui naquele pé. Então a colheita é obrigatória. Mas entenda o seguinte, a proporção da colheita é bem maior que o plantio. 1 grão de milho que você plantou, quantos grãos dão depois? Diz aí. 1 grãozinho, uma semente de abóbora, quantas sementes dão depois? Uma semente de abacate, quantas sementes dão depois? Entende isso? A proporção da colheita é bem maior que o plantio. E é muito interessante isso, porque as pessoas plantam raiva, rancor, ressentimento, ódio, amargura, e querem colher felicidade, alegria, bem-estar, sucesso, prosperidade, riqueza. Tem alguma coisa errada nessas pessoas, na percepção dessas pessoas.
Então, se eu planto rancor, ressentimento, ódio, com certeza a colheita vai ser isso. Se eu, se eu sou uma pessoa que sou desorganizada, com certeza eu vou colher desorganização. Se eu sou uma pessoa disciplinada, com certeza eu vou colher disciplina. E tudo ao meu redor vai gerar disciplina. Compreendem isso? Então, o que é que você está plantando? Tenha consciência dessa lei da natureza. Um grão de arroz, quantos grãos dão depois? Aquilo que eu planto, eu colho. Isso é lei da natureza. Então você precisa ter consciência disso, daquilo que você está plantando. Pois seu futuro é criado a partir do que você faz hoje. Não amanhã, mas aquilo que você faz hoje. As mudanças exigem consciência, exigem determinação. Tá? Mudanças exigem consciência, vocês têm que estar consciente da sua mudança. Ela vai exigir determinação, vai exigir que você seja determinado, vai exigir que você seja disciplinado. A disciplina é que vai te ajudar nas suas mudanças. Tá? Vai fazer com que você seja flexível com você mesmo. Você se organizou, fez um planejamento, o planejamento furou, você vai ter flexibilidade para reorganizar esse planejamento. Você, mudança, faz com que você tenha força de vontade para poder agir. Mesmo com medo, você vai lá e faz. Mudanças vão te gerar focos, tá? Vai gerar motivação. Você vai ficar motivado. E você vai ter uma mudança, você vai começar a trabalhar com gratidão. Seja grata por tudo aquilo que está acontecendo, por tudo aquilo que acontece na sua vida. Pois a colheita está presente e ela veio de um plantio sem consciência, normalmente gera dor e algumas vezes prazer. Então, aquilo que você está colhendo hoje foi o seu plantio do seu passado. Então, algumas dessas colheitas que você está tendo hoje está gerando dor, mas também está gerando prazer. Então, você tem que aprender. Aquilo que gera prazer, você pode trabalhar com ela para o seu crescimento pessoal. Agora, aquilo que está gerando dor, é preciso mudar. Agir. Lembrando, pequenas ações geram grandes ações no futuro. Então, uma pequena açãozinha hoje vai gerar uma ação enorme lá no futuro. Tá? Uma mudança em 1 grau aqui, 5 graus, um avião decola de São Paulo, vai para São Paulo. Se ele, o piloto lá, na hora que for colocar os dados lá, ele colocou o dado errado, onde o bico do avião muda 5 graus, tá 5 graus aqui no início, não é nada, mas 5 graus lá onde ele vai chegar, se ele vai, por exemplo, para Inglaterra, 5 graus pode levar ele para a França, mudou de país. Compreende isso? Então, pequenas ações, pequenininhas, podem transformar, pode fazer com que você alavanque a sua vida. Tá? Coragem para poder agir, fazer e gratidão por tudo aquilo que você fez. Então, vamos, por favor, gente, limpar a nossa mente, criar novos focos, assumir a responsabilidade por sua vida, desenvolver mudanças interiores para que você possa crescer e alcançar aquilo que você deseja. Ninguém além de você está no controle de sua felicidade. Portanto, ajuste a vela, corrija o rumo e busque aquilo que você quer. Faça as coisas que você ama, pois você vai perceber que aquilo que você ama vai te tornar uma pessoa muito mais feliz. E com isso, quem sabe, você poderá até ser remunerado por essas coisas que você faz. Meu nome é Túlio Fortuna, eu sou iridólogo, trabalho com biomagnetismo, terapias em geral, terapia da linha do tempo, hipnose, florais, RNA, reiki, acupuntura, fitoterapia e outras coisas mais. Tá? Esse é meu livro Entenda-se, Entenda a Sua Mente. Se alguém quiser depois entrar em contato comigo, meu telefone para contato é esse daí, 982 70 4345, é do meu WhatsApp. Se quiser mandar algum e-mail, é esse aí. Meu link de acesso está no Wixsite, tá? É tuliofortuna.wixsite.com/entenda-se. E aí você tem informações lá sobre mim, ok? Eu queria só deixar aqui uma lembrança aqui para vocês escutarem essa música. Vamos ver aqui se eu consigo abrir aqui. Para que vocês possam refletir sobre tudo isso aqui que a gente conversou. Ela é uma
Vou ficar rapidinho aqui, né? Rapidinho. Vamos abrir. Vamos ver se funciona. Tá abrindo. Essa música do Luiz Santos, e tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Você não consegue. Enquanto isso, está. Então, já que não abriu, vamos ler o que está escrito aqui. Um dia, tudo passa, tudo se vindo, infinito. Tudo que se vê não é igual ao que se viu há um segundo. Tudo muda. Há tanta vida lá fora, aqui dentro e sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora que aqui dentro, sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar. Gente, eu fico aqui à disposição para tirar dúvidas. Coloquei à disposição para tirar dúvidas. Alguma pergunta? Acabei de jogar os comentários de pergunta na tela para você. O atual seria o oposto de virtual. A semente seria uma árvore virtual. Vírus vir a ser. Tem a potência de ser. Você também trabalha com abordagem de virtualidade? O Pierre fez uma pergunta aqui de que seria o conceito de diz que seria o conceito de virtualização do que ocorre oposto do atual e não do real. O atual seria o oposto do virtual. A semente seria uma árvore virtual. Vírus vir a ser. Tem a potência de ser. Você também trabalha com essa abordagem de virtualidade? Bem, entenda o seguinte: tudo que você tem na sua casa, tudo aquilo que você tem dentro da sua casa, todos os objetos, primeiro passou pela cabeça de um ser humano. Alguém bolou isso virtualmente, mentalmente. Depois ele pega isso daí e ele tem que transferir isso para o material. A transferência disso é feita no papel. Por isso que quando você tem um plano, um planejamento, alguma coisa que deseja alguma coisa, o que eu indico para essa pessoa? Por favor, não fale seus planos, não conte seus planos para ninguém. Porque está na sua mente. Então, você está bolando, você está construindo ainda mentalmente. E se uma pessoa chega e começa a colocar outras ideias, o seu plano pode ir por água abaixo. Se for uma pessoa invejosa, se for uma pessoa que não quer o seu bem. Então, isso pode gerar problemas para você. Então, o que é necessário fazer? O que eu aconselho fazer? Primeiro, fique calado. Depois que você estiver calado, você tem que materializar isso. A materialização é feita pelo transferir isso para o papel. Depois que você transferiu para o papel, você consegue agora enxergar, ver, tá? Você consegue ver, visualizar pelos seus olhos. Você consegue materializar, materializou de uma forma. Existe um papel concreto, agora eu vou passar para uma outra etapa, que é construir aquilo que eu estou fazendo, tirando do papel e construindo. Então, eu peguei, planejei um objeto, comprei as ferramentas necessárias, comprei tudo aquilo que é necessário para construir aquele objeto, e agora eu construí esse objeto e o objeto está palpável. Então, eu vim construindo isso gradativamente. O que você tem... Vamos falar um pouquinho só sobre a pandemia, o que está acontecendo. Muitas pessoas
principalmente nos Estados Unidos, pegaram o coronavírus dentro de casa, sem ter contato. Então, é uma das coisas que as pessoas questionam. Como é que esse vírus, né, como é que essa pessoa pegou esse vírus? Então, a gente leva para um outro nível, para um outro estado, né? Porque foi criado tanto medo para as pessoas, tanto medo, tanto medo, tanto medo, que as pessoas criaram a atenção que o corpo é vulnerável. E ao ficar vulnerável, você fica susceptível. E aí você pode construir uma doença em seu corpo. Isso é uma grande verdade. Entre a ansiedade e a depressão nesse excesso de futuro ou passado, correto? Tá, vamos lá. Ansiedade e depressão. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que foca muito no futuro. É uma pessoa que vive principalmente focada no futuro. O foco dela é o futuro. Então ela vive numa ansiedade constante. Ela vive num processo de preocupação. Ela está sempre preocupada. Uma pessoa depressiva é uma pessoa que vive muito o seu passado. O foco dela é no passado. Então ela está vivendo tanto o passado, traz tanto o passado, que ela não consegue viver o momento agora. Então a gente percebe isso muito nas pessoas mais velhas. Ah, no meu tempo não era assim. Ah, no meu tempo era assim, no meu tempo. E ela fica focada tanto no passado que ela esquece de viver o momento presente. Então isso vai gerando um processo de depreciação. Você tem que entender que depressão, quando a gente fala de depressão, a gente pensa na doença depressão. Mas todo o processo de depressão, ele começa com um processo de depreciação. O que vem a ser um processo de depreciação? Um processo de depreciação é um processo onde a pessoa vai se rebaixando, vai se colocando para baixo. Ela começa com uma depreciação leve. Ah, minha vida não presta, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, nada dá certo na minha vida. Então, essa depreciação leve, ela começa a se tornar uma depreciação moderada. De tanto ela falar nisso, a mente dela começa a meditar nesse potencial, e aí começa a criar processos de autossabotagem para que aquilo que ela esteja falando seja real. Então, ela começa a passar por uma depreciação moderada. Essa depreciação moderada vai se tornando verdade, porque cada vez mais ela vai se depreciando, 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 e aí ela vai passar por uma outra depreciação mais profundo, vai levar a um processo de depressão leve. Esse processo de depressão leve vai chegar a um processo de depressão moderada. Esse processo de depressão vai levar a um processo de depressão mais profundo. E, por fim, um processo de depressão mais profunda, se ela não for tratada, vai levar ao suicídio. A gente sabe disso. Os terapeutas, os médicos, né, o pessoal com a área de saúde sabe disso. Toda depressão profunda, se não for tratada, vai ser levada a um caso de suicídio. Então, mas tudo começou por um processo lá atrás chamado depreciação. Então, uma pessoa que se deprecia, ela chega num processo de depressão. Mas por quê? Porque ela está focada no passado. Ela começa a ter um processo de baixa autoestima, se foca no passado, o foco é tanto passado que ela não consegue sair disso. Então ela fica focada tanto no passado, mas tanto no passado que não consegue. Uma pessoa ansiosa, ela vai focar no futuro, 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 ela não consegue vivenciar o presente, não consegue vivenciar o aqui e agora, ela não consegue estar presente, e é tudo futuro. E o foco dela, por ser o futuro, vai fazendo com que ela se torne cada vez mais ansiosa, mais angustiada. Ela fica mais nervosa. Por quê? Porque como a gente não tem controle sobre o futuro, e principalmente quando tem terceiros envolvidos. Isso é uma verdade. Quando você tem terceiros envolvidos, você pode ter certeza, isso não vai acontecer do jeito que você imagina.
Então vamos entender o que eu quero falar. Mulheres arranjam um namorado e já ficam pensando em casamento com ele. Já bolam, só que esquecem de avisar para ele que ele vai ser o futuro esposo da vida dela. Então ela planeja tudo, mas esquece de falar para o indivíduo que ele é coautor dos dela. E, por fazer isso, o que acontece? Né? Ela pode ter uma decepção muito ruim. Né? Talvez para mim é sobre Cronos versus Kairos. Sobre Kairos, nem vejo Cronos passar. Isso é verdade. Agora também é o seguinte, José Carlos, entenda o seguinte, essa é a sua verdade, não é a verdade de outros. Tá? Alguns preferem Kairos a Cronos. Então a gente tem que aprender a ver o outro através do olhar dele. Apesar de que isso a gente não consegue, né? Mas ter uma percepção maior em relação ao meio, né, onde você está vivendo. Tá? Voltando aqui, só pegando a relacionada ao casamento. Então, aquela pessoa gostou daquela outra pessoa, planejou tudo, mas não colocou. Aí o cara sai, e aí aquela sai, né? Termina a relação. E aquela pessoa que fez todo aquele planejamento, fez tudo, aquele planejamento cai, despenca. E ela entra num processo de culpa, solidão e por aí vai. Ok? O que eu quis passar para vocês é que vocês precisam, se vocês tiverem um terapeuta que possa ajudar, é mais fácil. Se vocês não tiverem, você vai ter que trabalhar por conta própria. Você vai ter que arregaçar as mangas e buscar fazer. Você vai ter que ir lá e trabalhar. É uma coisa que dá trabalho, como qualquer coisa na vida. É uma coisa que você vai trabalhar você mesmo, vai ter que arregaçar as mangas e fazer. E a partir daí você vai ter que buscar as suas coisas. José Carlos, sites específicos, como você vê? Olha, José Carlos, eu não vou me colocar aqui sobre as coisas como eu vejo, porque eu posso influenciar outras pessoas e de uma determinada maneira. E eu sei, então você tem que entender o seguinte: nós temos dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, um é racional, um outro é emotivo. E não existe certo, nem existe errado. Existe o cérebro que trabalha de uma determinada maneira e de uma determinada forma. A maneira como essa pessoa trabalha é o que é o correto para ela. Se ela não está se
anda ao meio em função de alguma coisa interna, ela vai precisar trabalhar por conta própria. Hoje em dia, no planeta que a gente vive, como sistema, é muito mais racional, é muito mais prático. Você precisa organizar o seu tempo para fazer as coisas do jeito que você quer, da maneira que você quer. Às vezes nem do jeito que você quer, né? Mas o mundo te obriga a isso, né? Vou até mudar aqui minhas palavras, porque essa doença chamada coronavírus veio e ela está fazendo uma transformação no mundo. A gente não sabe como é que vai ser as coisas daqui para frente. A gente não tem consciência disso. Por quê? Porque ela veio para transformar. Está num processo de transformação. Então, antigamente o trabalho era feito em escritórios. Hoje em dia as pessoas estão trabalhando em casa. Eu e alguns amigos meus estão doidos para que essa pandemia acabe para voltar para o trabalho. Por quê? Porque trabalhando em casa elas estão trabalhando muito mais do que trabalhavam no trabalho. Então, o trabalho. Aparente, o palestrante caiu a internet, deixa eu ver aqui com ele. Já averiguando aqui, houve algum problema técnico. Deixe-me pegar a resposta dele aqui. Já está reconectando aqui, respondendo a Jéssica. A próxima palestra é com o Marcelo Giordani e a Morgana, né? O Dragonis Cat e a Morgana Luna Boana sobre Runa dos Dragões. Conectou. Só um instantinho, o Túlio já está retornando para a gente finalizar para passar para a próxima palestra. Ok? Túlio? Ouvindo? Oi, Evan. Oi, ouvindo. Estou te ouvindo. E você? Está me Também. ouvindo? Tranquilo o áudio. Oi, eu estou te ouvindo. Aqui também, o áudio está tranquilo, está ouvindo bem. Opa! Nossa, ainda bem que travou no finalzinho da palestra, hein? Ainda bem. Coisa boa. Como eu falei, eu só queria agradecer Eu quero agradecer a oportunidade que você me deu. Eu poder participar junto aqui do evento, né? E eu estou à disposição até do grupo mesmo, se precisar, para outras palestras, para outros temas, né? Eu achei que esse conteúdo é muito pertinente, principalmente para o tempo que a gente está passando, e vai ajudar muita gente que está assistindo a criar mudanças e a mudar e tranquilo, porque o que eu tenho percebido é que com essa nova transição, né, da situação que está acontecendo,
e muitas pessoas entrando em um processo de depreciação, vamos colocar aqui. E se essa pessoa tiver um pouquinho dessa informação e ela começar a agir, nem que seja fazer pequenas coisas, a transformar a dança. Né? Eu te agradeço a todo o grupo por ter me permitido transmitir essa informação. Nós que agradecemos por ter partilhado seu tempo e conhecimento conosco. Muito obrigado pela palestra. Foi muito boa. Foi muito bom tê-lo conosco. E esperamos as próximas oportunidades. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Agradeço. Tudo bem. Um forte abraço, Túlio. Pessoal todo, eu vou deixar com vocês aqui agora um pouquinho a programação, coisa de 5 minutinhos só,